Não, você quer um pula. Só veio dois da comissão. Boa tarde a todos, senhores vereadores, senhores representantes da Arteres, assessores, vereadores e a comunidade aqui presente. Muito boa tarde. Enquanto representante presidente da Comissão de Obras e Serviços da Câmara Municipal, fez esse pedido para que os senhores estivessem aqui na nossa casa para esclarecermos algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas que nós temos, os vereadores têm. E então eu, presidente, o vereador Gusto é o meu vice-presidente da comissão, o vereador Tonhé não pôde estar hoje aqui presente, por outras agendas também, mas enfim, nós vamos fazer, como fizemos aqui essa semana, meio que um bate-papo, não vai ser nada, não vai ter aquele rito fechado, mas um bate-papo, uma conversa, e os vereadores que querem fazer perguntas, só me avisa aqui para eu ir escrevendo, ok? Vou passar a palavra, gostaria que vocês falassem o microfone, se apresentassem, para que os vereadores pudessem saber exatamente quem são. Quero agradecer a presença do vereador Sorriso, vereador Dori, vereador Boava, os moradores e a associação do Mato Dentro, não é isso? A Suelia, representando o vereador Valdeci, e o Josué ali, representando o Chinão. Bom, fique à vontade. Boa tarde, meu nome é César Sintra, eu sou assessor comercial da Arteres. Peço desculpa que o nosso diretor superintendente ele não pôde estar presente hoje, né? Depois o Fernando vai se apresentar, então estamos à disposição aqui para responder o que vocês, senhores, aí tiverem dúvidas. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Meu nome é Fernando, eu sou gerente de investimentos da Autopista Fernão Dias. Bom, já quero abrir aqui para os vereadores que queiram fazer algum questionamento, Vereador Gusto, quer começar? Pode ser? Então, vereador Gusto, pode falar nesse microfone aqui, porque eu acho que o outro não vai chegar para você. Senhor Fernando, senhor César, primeiramente agradeço a atenção e o pronto atendimento de vossas senhorias em atender o pedido dessa Casa de Leis, na pessoa do vereador presidente da comissão, Marcinho, em estar aqui para a gente explanar, conversar e tirar algumas dúvidas sobre a Fernão Dias, que é uma rodovia que corta a cidade de Mariporã, assim posso dizer, esse termo ao meio, então a gente tem umas certas dificuldades. Senhor César, senhor Fernando, se um dos senhores puder me responder, acho que vocês conhecem bem Terra Preta, conhece a região Terra Preta. Em data de 27 de junho de 2017, ali nós temos uma saída que chama Enio Comiso, que sai direto na Fernão Dias. Do outro lado da pista, a gente pode falar que é de frente a Cobrascal, onde tem uma passarela. Perfeito, seu César. E ela foi fechada, aí a gente fez um requerimento, e todos os vereadores na ocasião assinaram, a gente solicitando informações e tudo, do fechamento. Aí veio uma resposta dizendo que ali precisava ter um projeto, a desaceleração, um monte de fatos. E agora estão fazendo lá, estão mexendo ali, fazendo uma movimentação de terra, parece que tiraram o guarda-rei. Eu queria saber, até para justificar perante as pessoas, se ali vai voltar a ser aberto novamente, ou se aquela movimentação de terra não tem nada a ver, se ela vai voltar a ter o pessoal ali daquele bairro, que seria Nippon, Colinas, se eles já sairiam direto na Fernão Dias, ou aquela movimentação não vai ser reaberto ali novamente? Bom, aquele acesso a gente já respondeu no passado, né, que precisaria ter essa aceleração e desaceleração. A obra em si não é para a reabertura do acesso, né? Então, acho que o Fernando pode falar um pouquinho mais sobre a obra aí, sobre o que está sendo feito, né, no começo do acostamento ali, que a gente passou hoje. Bem, ali, como todos sabem, de domingo há um congestionamento muito grande nessa região.
num entendimento juntamente com a NTT e Polícia Rodoviária Federal, a gente conseguiu com que a polícia permitisse a utilização do acostamento para ajudar a desafogar esse fluxo no domingo à tarde. Então, ali é só uma melhoria do acostamento. A gente está fazendo uma melhoria no acostamento. Logicamente que a gente está afastando um pouco o ponto de ônibus, né, para trazer um pouco mais de segurança, mas aquilo ali é uma situação só de uma pequena melhoria para ajudar, quando a polícia rodoviária entender necessário, a fluidez dos veículos no domingo à tarde, ou quando houver congestionamento. Tá? Vai estar precedida essa autorização de sinalização necessária, vai ser informado ao usuário, etc., mas trata-se apenas disso. Uma terceira faixa adicional nos dias de caso. Exatamente, no caso de emergência ali. Tá? Vereador Écio, agradecer a presença. Vereador Sorriso, vai falar? Vereador Wilson Sorriso. Bom. Bom, primeiramente, boa tarde. Prazer, Wilson Sorriso. Novo vereador, presidente da comissão, público presente, boa tarde. A minha dúvida temos aí também, realmente, temos uma alça, também próxima à rotatória aqui da Terra Preta, sentido Chuing. Para quem entra na primeira aqui, na Cobrascal, é um risco muito grande para o munícipe. Há possibilidade de voltar onde era da Chuing, que ali foi uma alça feita, iluminada, lógico. Tem como abrir aquele acesso para o munícipe, sentido Atibaia? Vereador, aquele acesso da Chuim, né, na ocasião, foi feito um estudo para regularizar a situação, porque a situação que era anterior era muito mais perigosa. Por isso foi feita aquela volta ali da Chuim para fazer para que o usuário ele tenha mais conforto na hora de entrar na rodovia. Qualquer abertura de acesso, a gente costuma dizer que não é impossível, tudo tem possibilidade, desde que nos apresente um projeto, um estudo dentro das normas viárias que nós vamos analisar, estudar e aprovar. Nós hoje não temos isso no nosso contrato de abrir nenhum acesso nesse local. Não tem nada previsto no nosso contrato. Agora, caso a prefeitura tenha interesse, ou os munícipes tenham interesse, nós estamos abertos a receber o projeto, receber aí o estudo, analisar e, se for viável, a gente dá andamento para aprovação. Tá certo, porque essa entrada do Jardim Lúcia, para quem me acompanhou, aconteceu um acidente comigo nessa semana, a carreta desce em alta velocidade, desce a 120 por hora nesse trecho. Então, o risco para o munícipe ali nesse trecho do Jardim Lúcia é total. Na Chuing não, porque a carreta, quando ele descer a 120 por hora, ele tem um tope para ele subir, vai diminuir um pouquinho a velocidade. Isso é óbvio, isso não precisa nem ser engenheiro nem nada para entender esse tipo de coisa. E a gente é nascido e criado em Terra Preta, sabe a velocidade que as carretas andam, que trafegam pela rodovia. Então esse era o meu ponto. Também, posso fazer mais um, Marcinho? Lógico. Temos aqui um ponto de ônibus também aqui também em Terra Preta, quem sobe de Terra Preta, assim, de Mariporã. O ponto de ônibus é para dentro e tem a passarela, as pessoas no tempo de chuva têm que sair para ver, não tem visibilidade do ônibus. Há possibilidade de fazer essa remoção mais para frente? Então, a responsabilidade do ponto de ônibus não é da concessionária, né? Quando nós assumimos a concessão em 2008, isso não faz parte do nosso contrato, né? A responsabilidade dos pontos de ônibus são ou das empresas de ônibus ou das empresas que contêm a concessão aí desses pontos, né? Acho que já foi discutido em reuniões passadas aqui até no plenário sobre isso, que as empresas ou o próprio município tem que entrar com um projeto para caso queira fazer novas coberturas ou novos pontos, para a gente analisar também, mas nós não somos responsáveis pelo ponto, não fomos nós que implantamos eles. Tá certo, obrigado, viu?
Quero registrar também a presença do nosso presidente, Ricardo Barbosa. Vereador Dori. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, César Sintra. Saúdo o presidente e, em nome dele, saúdo todos que estão nessa reunião. O contrato de vocês, qual que é a vigência? Assim, iniciou-se quando e termina quando? Iniciou em 2008 e vai até 2033. São 25 anos. Eu ia solicitar, presidente, caso a gente pudesse ter a cópia desse Sim. contrato. Acho que é interessante para até futuras reuniões entender. Né? Eu mesmo falo por mim também. Assim, Nós podemos encaminhá-lo, mas o contrato ele é transparente. Acho que no site da NTT, né? Portal da NTT. Tá, acho que é interessante. Acho que isso faltou para mim também nessa reunião, até para entender Sim, melhor sim. e poder indagar. Bom, acho que até o vereador Marcinho... Você vai falar sobre o Mato Dentro, vereador? Da Alça? Então acho que eu vou deixar para ti essa, que você participou até da reunião com... Pode ser? Então tá tranquilo. Houve uma reunião, né, até o então ministro de Transportes, na ocasião, esteve aqui em Mariporã, ele falou ele anunciou, né, que ia a ter exatamente assim. Essas obras para Mariporã, na região do Mato Dentro, ele até falou no valor de 32 milhões, e ele falou que ia se começar. Até a sociedade civil que está aqui é da região do Mato Dentro. Pessoas de lá para cá, já morreu muita gente atropelada ali, acidentes, aquela coisa toda. Se vocês pudessem explanar, no ponto de vista de vocês, que pé que está, e se é possível sair dessa reunião assim, quando começa de fato essa obra? Bom, a gente realmente teve a presença do ministro, a gente deu andamento no assunto, né? Da parte da autopista Fernão Dias, nós encaminhamos o projeto, né? Fizemos o estudo, fizemos o projeto, encaminhamos o projeto do viaduto e da passarela do quilômetro 59 lá de Mato Dentro para a NTT há mais ou menos de 6 a 7 meses. Faz 6 a 7 meses que nós encaminhamos isso para a agência. Então, esse projeto está na NTT, nós estamos aguardando uma resposta da NTT para que a gente possa dar andamento no processo. Então, existe todo um processo pós-aprovação da NTT, mas a gente hoje não temos como dar, né, um prazo para vocês. O que a gente precisa é receber a aprovação ou não da NTT para poder seguir com o processo. Né? Então, o que cabia a Arteres aí como procedimento, nós já fizemos. O que a gente precisa agora é que a NTT nos responda para que a gente possa dar andamento. Entendi. Não sei se é para o Fernando ou para o César, mas vocês fiquem à vontade. Sim. Para quem quer responder. O vereador Gusto, ele mencionou muito bem esse acesso, que antes fazia com que moradores de Terra Preta e até outros pudessem, às vezes, sair do fluxo ali, né, Gusto? E foi fechado, né, você explicou os motivos técnicos, aquela coisa toda. Além desse, há outros pontos na cidade. Eu dou um exemplo aqui, o Oásis Paulista, que hoje ainda tem um acesso ali, um pouquinho antes daquele pedágio defasado, né? Quem mora ali consegue sair um pouquinho. Às vezes está se condicionando a cidade a obrigatoriamente ir para o mesmo lugar. Isso dá um impacto aqui na cidade, internamente, que vocês não imaginam, sabe? De todo mundo ter que se escoar para o mesmo lugar. Sei que houve reuniões, sei que para ter o pedágio ali foi consenso do passado, e a ideia não é falar do passado, a ideia é chegar do presente e futuro. Eu não sei se há ambiente para vocês, que representam a empresa, junto a essa Câmara, da gente criar, quem sabe, um grupo de trabalho para discutir circunstâncias. Por exemplo, quem sabe algumas categorias da cidade de moradores que têm um custo hoje com pedágio, dou exemplo de pessoas que vão ao médico, sei lá, tem um câncer, por exemplo, que tem que passar, há certos impactos financeiros, sabe? Eu não sei se é um ambiente, eu não sei se o que Mariporã gera para vocês em relação ao pedágio, porque eu até entendo, a empresa, o objetivo é o lucro, se instalou aqui por causa, a questão é o lucro, mas há um impacto social ofertado aqui na cidade muito grande, seja no fluxo, seja no trânsito que está acontecendo cada vez mais, e da gente poder, igual o que o Gusto mencionou, que eu concordo, essa questão, eu não duvido que daqui a uns anos vão fechar, vocês vão acabar fechando essa um pouco antes ali do pedágio defasado, que fará com que toda a região onde mora o vereador Nil, que não está nessa reunião hoje, todos sofram um grande impacto. Eu acho que o que a cidade espera da empresa de vocês é que a gente, em alguns pontos, pudéssemos, até numa reunião só para isso, inclusive, repactuar.
entendendo que vocês têm um contrato, que vocês estão respeitando, vocês estão seguindo o que rege aquele contrato, mas rever alguns pontos. Cerca da mobilidade, quem sabe da isenção para alguns moradores, algumas categorias de moradores da cidade. E eu não sei se vocês podem falar um pouquinho sobre isso, se vocês têm até essa autoridade para falar sobre isso nesse momento. Mas é um anseio da cidade, sabe? O trânsito, que não era um problema para nós, está virando um problema. Óbvio que um dia, quando acho que terminar a obra de Rodoanel, isso pode mudar, pode melhorar. Quem sabe, você vê que todo mundo vai para Caeiras lá, né, e acaba passando pela cidade. Com o Rodoanel, às vezes, isso pode diminuir, mas se haver essa oportunidade dessa Câmara continuar o diálogo com vocês nesse sentido. Posso César e Fernando, eu posso até tentar acrescentar algo, mas o Dori já falou maravilhosamente bem. Eu não sei se em outras cidades, Dori, se a gente pode dizer assim, se outras cidades ou em outros locais, não sei se cartéis, ou em outras regiões, por exemplo, moradores, como o Dori disse, da cidade, que tivesse algum critério para essa pessoa se apresentar junto, ou via promoção, ou via direto em cima de vocês, e pudesse comprovar a necessidade de passar naquele pedágio, porque muitas das pessoas que precisam vir, por exemplo, para a cidade, até para ir no próprio hospital, eles são obrigados a pagar. Se tivesse, não sei, de repente, se tivesse um critério, você foi no hospital, pegou um atestado, você vai... Alguma coisa, ou tem uma carteirinha, como existe para deficiente, para idoso, né, Dor? Eu acho muito boa a fala do vereador Dor nesse sentido. Se existisse uma possibilidade, não digo para todos, estou dizendo para aquelas pessoas economicamente que necessitam, porque é 2,30, né? 2,30, oi? 2,40, nós estamos falando em R$ 4,80, uma ida e uma volta. Então, às vezes, não pode pesar um pouco. Se existiria a possibilidade, no que o Dori falou, para determinadas ocasiões e determinadas situações, essas pessoas serem isentas dessa taxa, da cobrança do pedágio, da tarifa do pedágio. Né, Doris? Bom, tudo bem. Seguinte, não tem, realmente a gente não tem autonomia necessária, e isso depende de estudos, depende de de conversas, enfim. Mas o nosso propósito, o propósito da Artéries, é ter os municípios como aliados, né? Porque assim, essa imagem de que a empresa vem para ter lucro, não é exatamente isso. A gente veio para fazer uma operação de rodovias, buscando a diminuição do número de acidentes, melhoria de tráfego, etc. Né? Todas as ações tomadas, que às vezes acabam impactando no município, elas têm motivação técnica visando a segurança dos usuários. Né? Então, assim, de parte da concessionária, estou falando do que eu acho que o César concorda, e eu estou há 19 anos no grupo, né? Eu entendo que seja dessa forma. A empresa está absolutamente aberta para todo tipo de conversa, todo tipo para escutar realmente e procurar entender. Ainda cedo a gente esteve com o prefeito aqui e falávamos a ele o seguinte: grande parte dos problemas a gente resolve não é com dinheiro, não, é com boa vontade, é com querendo entender e buscando resolver. Infelizmente, alguns pontos a gente, por exemplo, como o César colocou aqui em respeito à obra do Trevo, é uma obra que não estava prevista no nosso contrato e que a gente fica limitado à ação da gente, porque nós não é uma privatização, é uma concessão. Então, ele emprestou a rodovia para que eu operasse, mas eu não tenho autonomia de colocar uma placa sequer sem autorização da NTT, que a gente é multado, e é multa grave. Então, algumas ações elas esbarram dentro do próprio trâmite, que é da autarquia, né, que é da agência. Então, às vezes, parece a concessionária aí, meio lento. Infelizmente, nós não temos uma data para falar. Gostaria de falar para você aqui, nós vamos começar a obra daqui a 6 meses. Né? Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Né? Se fosse uma obra contratual, isso já estaria amarrado, isso a gente poderia afirmar.
né? Mas, resumindo, estamos sim abertos, queremos escutar a comunidade, queremos escutar a prefeitura. Não estou falando que a gente vai conseguir resolver, mas há boa vontade nossa em solucionar o problema. Só acrescentando, como o Fernando disse, o nosso objetivo aqui é de dar, né, o objetivo da concessionária, é claro, é uma empresa privada que presta serviço público, né, mas só que o nosso objetivo é dar conforto e fluidez ao usuário de rodovia. E não fomos nós que definimos os locais onde seriam implantadas as praças de pedágio, né? Isso já faz parte da proposta inicial do edital elaborado pelo governo federal, né? Então, os locais onde as praças de pedágio estão implantadas são os locais já pré-definidos no edital lá em 2008. Então, tá certo. Presidente, uma sugestão de encaminhamento, como provavelmente nós vamos ter que chegar na ANTT para ajudar a cobrar essa demanda, né? Se o projeto foi para eles há meses e vocês esperam isso deles, quem sabe nós tenhamos que chegar até a NTT. Eu ia sugerir, caso seja possível, que... Não sei se é possível, né? Se não for, não tem problema, mas se fosse possível, a questão do... O próprio projeto, se fosse possível encaminhar para o presidente, do nosso presidente, só para a gente ter acesso... Sem problema. Na reunião passada, né, que nós tivemos aqui no plenário, nós já encaminhamos isso para a Câmara. Inclusive, hoje de manhã, na reunião que a gente teve com o prefeito, né, até o prefeito nos cobrou isso, e a gente explicou ao prefeito qual a situação que estava. Então, pelo que o prefeito nos disse hoje, ele estaria em Brasília semana que vem e levaria esse ofício para cobrar também a agência, né? Mas acho que assim, tendo força de todos os lados é importante. Perfeito. A gente encaminha para vocês também o projeto novamente, sem problema. Tá, uma última circunstância, eu já finalizo para não monopolizar a fala aqui também, né? Tem, ainda sobre a comunidade que se faz presente, tem aqui a rua que dá acesso ao Mato Dentro, a Rua Alípio Leme. Antes ela tinha dois sentidos, né? Por exemplo, quem mora aqui no Pico consegue ir para o Mato Dentro. E hoje, eu não sei se é da alçada de vocês isso, essa questão dessa... Porque a ideia é que tivesse uma condição para ter esses dois sentidos. É um trecho pequeno, né? A gente está falando de alguns metros, é uma coisa... Então, aí foi onde vai ser o viaduto, né? Sim. Aí exatamente onde vai ser o viaduto. A gente discutiu bastante isso, né? A artéria junto com vocês aí, né? Alguns, acho que vereadores presentes, secretário de obras. E, tecnicamente falando, é muito difícil de ter a mão dupla aí, porque não tem raio para entrar na rodovia. E a velocidade é muito, muito alta. E com a implantação do viaduto, fica mais inviável ainda, porque só vai ter um sentido o viaduto, né? Então, eu sei, para circular, mas só que tem veículos que vindo da rodovia entrando nesse acesso, né? E vai ter o cruzamento de veículos aí, que é algo que hoje tecnicamente a gente não consegue. César, né, se me permite, eu sei que você deve saber bem sobre esse trecho, mas quem entra ali, ele tem só duas circunstâncias. Ou ele entra para o Mato Dentro e ele vai ter que reduzir muito a velocidade. Sim. Né? Porque ele está vindo de Terra Preta, Belo Horizonte, São Paulo. Sim. Né? Ele vai ter que reduzir muito a velocidade para entrar no Mato Dentro. Uhum. Ou ainda vai ter que reduzir para ir para, por exemplo, o bairro do Jarbas ou para o próprio Pico. Sim. Porque não tem como ele fazer isso em alta velocidade. Não, eu digo, ele vem em alta velocidade da rodovia e tanto que até a pedido da própria prefeitura nós instalamos duas lombadas lá, né? Sim. Por quê? Porque os veículos entravam em alta velocidade, senão não teria necessidade da implantação dessas lombadas. Então, assim, com a implantação do viaduto ainda, a gente... É o que a gente fala aqui, gente. Não é que é impossível, que é difícil. Se vocês mostrarem para a gente que, tecnicamente, dentro das normas viárias hoje, tiver dentro das normas viárias, nós vamos aprovar. É que nós, em discussão, aí, em estudo do nosso pessoal, não achamos não conseguimos visualizar tecnicamente, dentro das normas, uma situação dessa. César, só para eu vou insistir mais um pouquinho eu finalizo de verdade. Eu vou dar um exemplo. Aqui em Mariporã está acontecendo agora, né, tem uma empresa vai fazer os estudos para a questão do transporte municipal, sabe? Sim. Vai ter várias demandas, inclusive para a região do Pico, por exemplo. Partindo do pressuposto que aquela região do Pico hoje não tem transporte público, e se Deus quiser vai ter
provavelmente a partir de van ou micro-ônibus. Você vê como que a gente resolveria o problema? Porque se o micro-ônibus sai de Mariporã e vai pegar o pessoal lá do Pico e passar por essa rua, dali ele teria que manobrar para, sabe, não teria como fazer exatamente isso. Ficaria financeiramente para a empresa inviável e esperar esse tempo. Igual a gente fala, o ministro veio aqui. Foi o vereador Marcinho que trouxe um ministro aqui na época. Ele trouxe a maior autoridade do Brasil naquele tempo para Mariporã. E não é fácil, porque nem com o ministro daquela época a gente ainda conseguiu isso. O ministro que tem a força na NTT, aquela coisa toda. Como vocês também não têm um prazo para essa questão, e a gente entende o ponto de vista de vocês, não depende de vocês, esperar todo esse tempo, porque a gente não sabe quanto tempo é. Pode demorar mais 4 anos, inclusive, até mais. Infelizmente, para eles que moram lá, e aqui localmente falando, é isso que nós estamos defendendo aqui, os vereadores são de Mariporã, a gente precisa arrumar uma outra alternativa. Quem sabe, para pensar, para a reflexão de vocês, para pensar o que é possível fazer. Não, é o que eu estou falando, vereadora. Nós não encontramos tecnicamente uma solução. Se vocês tiverem uma solução tecnicamente viável, que esteja dentro das normas, nos apresente que a gente vai analisar e vamos aprovar. Que nós desenhamos isso daí junto com o secretário de obras, na ocasião, já estudamos esse assunto e tecnicamente nós não achamos uma solução. Agora, se existir, se vocês nos apresentarem, nós estamos à disposição. A gente não pode fazer nada fora de norma. Agora, se tiver condições aí dentro das normas, nós faremos. Tá perfeito. Eu agradeço, presidente, agradeço. Obrigado, vereador. Vereador Boava, não, vereador Écio, por favor. Boa tarde a todos. Desculpe o atraso, mas parece que eu perdi só uma pergunta, então, senão, acho que eu não vou ser repetitivo. Se for, vocês podem me avisar. Falar das marginais. A gente andando pelas estradas, em regiões em que a rodovia corta a área central dos municípios ou tangencia, há sempre marginais. Nós, teoricamente, temos uma sentido São Paulo. Vamos pensar, junto com a parte urbana, nós temos acesso paralelo à rodovia e conseguimos ir para São Paulo sem precisar entrar na rodovia, através da estrada que vai lá para o DIB, etc. Entendem esse sentido? Tudo bem. No sentido contrário, nós não temos nem essa possibilidade. Estou falando isso em relação à tentativa do vereador Dori buscar uma alternativa aos usuários locais para não estar o tempo todo passando pelo pedágio. As alternativas são de obras de marginal, fazendo marginais. Ali então, no sentido contrário, tem o pedágio alternativo, tem o trevo, ali vem uma paralela, que foi, inclusive, acho que no comecinho, no final do outro governo municipal, foi feito o asfalto. Aí a pergunta para vocês, se eu estiver enganado, eu não dou continuidade ao próximo passo. Aquilo ali me parece que foi feito pela própria Arteris. Sim ou não? Entende o trecho que eu estou falando? É a rua que vai dar no posto? No posto. Que dá no posto? Foi feita pela Então, Arteris. agora vem a minha pergunta. Foi feito todo o asfalto. Ali tinha um acesso um pouco antes do posto, que botaram lá uma proteção para as pessoas não usarem aquele acesso. Foi feito o asfalto. E quando vai chegar no posto, na metade da pista, para o asfalto e vira a estrada de terra. Que aquele projeto, vereador, existe, na nossa fala, lá um cul-de-sac, né? Como é que você... Ali existe um cul-de-sac, porque, na verdade, ali também... Porque a praça defasada ela foi feita exatamente por causa de rota de fuga, de pedágio. Se não existe aquele cul-de-sac, aí as pessoas que estão ali saem... Então, na verdade, foi parada ali, Como é que chama o cul-de-sac sem cul-de-sac? É cul-de-sac, É um cul-de-sac. Então, por isso que... até o Chinão me questionou
há um tempo atrás daquela rua do posto, que ela é muito ruim para subir, né? Mas aquela não. Ah, eu entendi o que você está falando. Você está pensando assim. É que você me interrompeu, não concluiu o raciocínio. Mas Desculpa. você está pensando assim. Então o cara está indo na Fernão Dias, aí ele vai voltar por aquele ali e vira uma rota de fuga antes de entrar no posto de gasolina, que também é uma rota de fuga. Isso. Ou que também não precisa dessa rota de fuga, porque a próxima é na Passarela e você entra ali pela Vila Perfeito. Popular. Não sei. Eu só queria entender por que parou de fazer o asfalto ali. Porque o asfalto vai até ali em cima onde tem esse cul-de-sac. Depois na descida do poço não é mais a obra não, a obra vai até o final ali onde tem esse cul-de-sac. Ela não vai até o posto, né? Ela vai só até ali em cima mesmo. O projeto não. O projeto vai até lá em cima no cul-de-sac. Deixa eu só. Cul-de-sac, gente, é um final de rua. Tá? Que faz voltar. Faz assim. um alargamento no final da rua que a Isso. pessoa vai e volta. Ou não tem acesso ao final. Então seria Mas ali. respondendo a pergunta do vereador, eu não sei, a gente não sabe, já era um projeto antigo, preliminar, a gente não sabe, porque assim, a gente está falando, não, parou ali porque o projeto previa parar ali, né? O projeto Agora, vai até ali. Qual o motivo eu também não sei. A gente Não, pode... o motivo na época que a gente discutiu é exatamente por causa disso, porque ali, se a gente descer até a saída do posto, até aquele posto, ele tem um projeto de acesso da desaceleração do posto. Eu não poderia, né? Até pela norma mesmo, não poderia que ia sair na desaceleração do posto. Então Não, foi feito entendi. esse estudo. Ali, na verdade, então, não foi asfaltado porque ali não é rua. Isso. Não Faz parte do projeto. É isso aí. Entendi. Porque ali seria muito possível. Senão você sai na frente do posto ali, o carro sai pela desaceleração, entendeu? Não daria. Qual posto é? Posto Mairico, antes da praça de pedágio. Aquele postinho ruim. Por que eu estou colocando essa questão? Não sei se vocês acompanharam a minha linha de raciocínio. Se houvesse continuidade ali, e aí requer uma iniciativa, inclusive municipal, você tem a possibilidade de fazer uma marginal que chegaria no trevo, no centro da cidade. E como eu identifiquei essa situação, que aquilo ali não é uma rua, e, na verdade, se pegar a planta desse loteamento, dessa região, você vai identificar que existe uma rua ali, não em continuidade a essa, paralela à marginal, e que passa na porta do posto de gasolina e passa atrás da Aí eu teria uma marginal, é só isso. A marginal resolveria o problema de fluxo do município. Né? Vai. Isso, passa lá no campo de futebol, tem a passarela, passa, vai embora, vai, passa atrás da pasta de pedágio. Isso para o fluxo interno do município. Então, não estou dando solução, não. Eu só estou propondo para você. Aí se torna externo também, né, vereador? Como? Não, porque aí todo mundo que está vindo de São Paulo poderia pegar essa... Não, ele não tem o acesso. Aí tem que inviabilizar o acesso, tem que ser um fluxo normal. Eu entendi. Então, mas você vai entrar tem pelo aquele trevo. Aí entra para o poço lá atrás. Não, tudo bem. Então peraí. Então nós temos que decidir se nós estamos visando lucro ou não. Se nós estamos parceiro da cidade ou não. Nesse sentido, eu só estou querendo que o fluxo seja o fluxo interno. Agora, o restante tem que tomar algumas outras iniciativas. Mas também a gente está sonhando alto. Né? É melhor a gente ficar do jeito que está hoje, porque assim atende todos os interesses, menos o da população de Mariporã. Mas então deixa eu só explicar, só para deixar claro. Todas as obrigações contratuais que eram responsabilidades da concessionária, que faziam parte do nosso contrato, nós fizemos. Né? Todas elas. As que não são obrigações contratuais, no caso o trevo do 59, a entrada da cidade de Mariporã, né? Nós estamos
estudando, fazendo projeto para que essa obra entre como reequilíbrio de contrato, né? E faremos caso o governo nos autorize. Toda obra que não faz parte do contrato pode ser feita, né? Inclusive, em alguns municípios, os municípios estão entrando para fazer vias marginais, né? Mas aí é o interesse do município para resolver o problema do município. Eu acho que faz todo sentido, desde que o município entre com essa solicitação junto à concessionária, nós vamos estudar e aí, né, estando dentro das normas, como eu falei, nós vamos aprovar. Mas isso tem que ser uma solicitação do município e isso tem que partir do município e que o município faça, né? Porque as obrigações que a concessionária tinha que fazer, nós já fizemos. Né? Então, assim, é o que você falou, como é interesse do município, então eu acho estamos aqui à disposição para receber os projetos. Então, agora deixa eu só posicionar. Eu entrei com uma ação no Ministério Público Federal, há muito tempo atrás, exatamente com a tese de que os munícipes eram obrigados a passar pelo pedágio, esse sentido Hortolândia para cá, que é essa região. E tramitou segunda instância, terceira instância, e claro que perdeu. Por quê? Porque a responsabilidade do fluxo de acesso é do município. Responsabilidade. Por exemplo, o município ele é responsável, por exemplo, de definir entrada e saída lá na Cancelata. Foi impedido, e nós temos só a entrada à direita, sentido São Paulo, e não tem o fluxo para cá. O município é o responsável pelo, mas nem tanto, né? Então, nessa daí, eu tinha pesquisado e encontrei essa via marginal no Google, quando ele me coloca passando em cima do Poço Texaco, e esse foi um argumento meu, porque a defesa, né, disse o seguinte: não, existe as vias, existe o acesso interno, as pessoas não estão impedidas, não estão sendo obrigadas. E apelou para uma via virtual. E aí o nosso argumento foi: essa é uma via virtual, né? Não existe essa via de acesso. Por isso que eu estou falando disso. Há possibilidade, existe essa situação. Desculpa, mas eu não sei como é que eu faço aqui, vocês vão ficar ouvindo o cara falar. Existe essa situação aí, e ela é real. Só que, diante da condição que foi dada, o município ficou com todos os ônus em relação ao local da praça de pedágio, cortou a cidade ao meio, e a todas essas consequências, que vocês têm que fazer a gestão do contrato, a empresa está aí, mas a gente não pode deixar de entender que o município de Mariporã, a população de Mariporã, ficou cortada ao meio. Há pessoas, ele contou um caso pontual, mas, por exemplo, eu sou da área da educação, existem profissionais que trabalham, por exemplo, na escola Nancy, por exemplo, na escola lá da Hortolândia, Elisa Negre, e é obrigado a passar pelo pedágio, porque ele mora desse lado de cá. Então, impacta, sim, na vida da cidade. Eu sei que vocês são gestores do contrato, eu não estou responsabilizando, é uma situação que a cidade tinha que estar muito menos dependente da Fernão Dias, é consequência de gestões antes dessa duplicação, depois dessa concessão, mas que a gente tem que reconhecer de que visa-se o lucro, sim, a taxa é baixa, eu sei, visa-se o lucro, sim, e se trabalha para ter o lucro. Isso é o tempo todo. A gente não pode, é a minha opinião, tá? Eu permito que vocês pensem diferente, podem falar bem o contrário, mas nós estamos com a nossa população sendo prejudicada. E perdemos na justiça. Porque nós, por conta de que a tese do juiz a responsabilidade do fluxo de atendimento da população é municipal. Aí me fecham a entrada da Cancelata. E não tem nenhuma explicação de que aquilo ali pode causar acidente. Não, mas ali, vereador,
foi fechado porque é uma rota de fuga. Porque se ali tivesse aberto ali na concepção da praça de pedágio na ocasião, lá em 2008, 2009, né, isso daí foi feito, inclusive nós temos a planta e tudo assinado pela prefeitura, tudo. Não estou questionando. Seria uma rota de fuga. Isso. Qual é o contrário da rota de fuga? É o que está acontecendo com o restante da cidade. O contrário da rota de fuga é obrigar a passar pelo pedágio. O contrário da rota de fuga, para quem não precisaria utilizar, que anda 10, 5, 7 quilômetros só de estrada, porque não tem outra possibilidade. Então, o contrário da rota de fuga é o que eu estou reclamando, que está penalizando a população. E é meu papel fazer a defesa da população. Claro. Como eu entendo o papel de vocês, que é fazer a defesa da concessionária. A visão que eu tenho, que na verdade é uma visão particular minha, o pedágio ele é uma realidade aqui na cidade de Mairiporã. Né? Nós não vamos ficar discutindo os benefícios nem os malefícios do pedágio. Né? A gente tem que procurar entender exatamente para isso que a gente está aqui, tentar entender quais são as motivações, quais são os problemas, para a gente procurar estudar e procurar resolver. Né? Quando falo assim, não, vocês estão visando o lucro, logicamente, não é o lucro, nós estamos sendo pagos para fazer uma gestão de rodovia e que, assim, para ser muito franco, a expectativa de ganho aqui com uma tarifa dessa então assim, não é o empresário maldoso que veio aqui prejudicar o município né, porque implantamos uma praça de pedágio. Feliz ou infelizmente, são 9 praças de pedágio ao longo de 600 quilômetros e Mairiporã recebeu uma das praças. Eu já vi audiência pública de pedágio, como eu disse, tem 20 anos que eu estou nessa área, eu já vi algumas audiências onde foi definida a implantação de concessões, de pedágio e tal. Muito prefeito brigando, querendo o pedágio em seu município, porque isso reverte também em imposto, emprego na cidade. Mas, logicamente, a gente deve observar esses pontos, tem que levar para estudo e buscar entender para a gente achar um denominador comum. Nenhum empresário vai fazer uma gestão de rodovia assumindo os riscos que tem que assumir, inclusive com a figura do presidente ou seus responsáveis podendo ser preso na falta de uma... Então, de uma ação que lhe cabe, então, quando a gente fala que a gente só pode fazer uma obra dentro da norma, é pelo seguinte: se eu vou mexer num acesso, ele tem que obedecer às normas de raio com bitrem. Aí você fala assim, mas nunca vai passar um bitrem lá. Mas é norma, eu vou fazer como? Eu não posso dar jeitinho, porque, vocês sabem muito bem, nós somos prestadores de serviço público. Então, assim, em momento algum, coloca-se o lucro como suposto lucro, né? como empecilho para as ações que estão sendo tomadas. Como existe a praça de pedágio, existiam algumas providências que tinham que ser tomadas, porque senão ninguém vai passar na praça de pedágio, obviamente. Se isso está impactando na cidade, temos que conhecer para, em conjunto, a gente chegar numa solução que atenda todo mundo. Né? Eu não vejo que o caminho é assim, não, porque você está fazendo, porque você está ganhando, ou eu estou defendendo o munícipe. O fato é o seguinte, um dos princípios da concessão é o desenvolvimento local, é desenvolvimento comercial e industrial. Então não tem sentido a gente prejudicar uma comunidade em função do pedágio. Alguns transtornos pode ocorrer, e eles já estão aí, né, pelo que foi passado. Mas a gente está aqui realmente para escutar e para levar isso para frente, para ver como é que a gente pode arrumar. Obrigado. Aqui já foi, eu vou passar para o lado de lá agora. Pode ser? Pode ser? Vereador, presidente. Boa tarde, vereador Marcinho, presidente da Comissão de Obras.
dessa casa, na pessoa da qual eu cumprimento todos os demais vereadores. César, Fernando, boa tarde. Enfim, há mais ou menos 1 ano e meio atrás nós tivemos uma reunião aqui nessa casa, César. E naquela reunião com o Elvésio, a gente falou de algumas melhorias para o entorno daqui do município. Se passou todo esse período e a gente não viu nada acontecer, César. É a questão da mudança da rotatória, é a questão da zeladoria em torno da rodovia Fernão Dias. A gente vê, sem rara exceção, que Mariporã é um dos municípios mais feios na beira da estrada do que a gente tem aqui. Invariavelmente coberto por mato, guarda-reios numa situação muito ruim. Você pega aqui, beirando sentido São Paulo, se escapar, por exemplo, uma roda de um caminhão, ele corre o risco de matar uma pessoa que está trafegando pela rua São Paulo. Isso é um exemplo claro disso. Enfim. Pedro, tem algumas fotos que... Perdão, presidente, como é que está por pergunta? Desculpa do atraso, como é que está? Só para a gente poder elucidar algumas questões. Deixando bem livre, mas será bem breve para até para não estender muito. Essa é a nossa rotatória de quem chega de São Paulo, aqui no município de Mariporã. Tem um vídeo, né, Pedro? Coloca o vídeo, por favor. Bom, o pessoal está na rotatória. Daqui a pouco a gente vê, esse é o ônibus do Mariporã. Ó. Tem uma faixa, não é respeitado. Ele passa, por vezes, com uma possibilidade muito grande de atingir o caminhão com o carro em questão do outro lado. Então, isso foi uma das coisas que nós conversamos da vez passada e a gente vê que não houve mudança alguma. A primeira pergunta é, qual é o compromisso da Artérias com Mariporã, César? Vereador, realmente estivemos aqui há 1 ano e meio atrás e, assim, não é que nós... É o que eu falei aqui no começo da minha fala, nós demos andamento ao que foi acordado. Mas como eu disse, e Fernando disse também, para a gente fazer qualquer coisa na faixa de domínio hoje da rodovia, nós somos administradores dessa via. Né? Nós precisamos da aprovação do governo. Né? Então, o nosso compromisso qual era? Há 1 ano e meio atrás, ou quando o ministro esteve aqui, de fazer os projetos, como não fazia parte do nosso contrato, encaminhar para a agência e que ela aprovasse primeiro a execução do projeto, depois a execução da obra. Né? O que foi feito é a aprovação do projeto, fizemos os projetos, encaminhamos para a agência o projeto do Mato Dentro, lá do viaduto e da passarela, e está lá na agência para aprovação, aí não depende da Artérias. E o projeto da entrada da cidade, das rotatórias, nós fizemos e tivemos que refazer o projeto, porque o projeto é bem complexo ali, porque na sentido Minas-São Paulo, tem uma ponte na entrada, né, que dificulta o estudo para a gente conseguir a melhor proposta de que todo mundo chegue na rotatória com conforto. Porque o vídeo que a gente viu aí, realmente toda a rotatória é complicado. Né? A rotatória tanto que a gente discute bastante o nosso negócio, que por isso que é bom você ter um viaduto, que também, para a entrada do viaduto, também existe o cruzamento. Mas rotatória é um lugar onde o trânsito ele é complicado mesmo, ninguém respeita. Né? Então, a ideia desse projeto da reformulação da entrada da cidade é um projeto complexo. Nós fizemos um projeto inicial, inclusive encaminhamos, acho que até, né, o Chinão também teve acesso, prefeito. Tivemos que refazer em virtude da ponte da Pista Sul. Né? Estamos finalizando, deve estar sendo finalizado aí nas próximas semanas, para a gente encaminhar isso para a agência para que seja aprovado. Ou seja, da nossa parte, a gente não ficou parado nesse 1 ano e meio. Né? E quando o vereador fala para qual que é o compromisso com Mariporã, eu fico até triste de ouvir, porque assim, nós temos... A Fernão Dias corta 33 municípios. Né? Nós somos responsáveis... são 33 municípios lindeiros ao longo de 562 quilômetros, 570 quilômetros. Né? A gente trata todas as prefeituras da mesma maneira. Isso é um compromisso nosso, uma obrigação até nossa e uma vontade nossa de fazer as coisas. Eu diria que com Mariporã nós estamos indo além disso.
né? Eu tenho contato direto com vocês, né? A concessionária está sempre à disposição, a gente sempre recebe. O prefeito nos convoca, a gente vem até aqui, né? Isso acontece de forma simultânea e transparente. Então, não é assim, mas Mariporã não tem, sei lá. Eu já escutei, né, anteriormente, mas Atibaia tem mais passarela que Mariporã. Na verdade, foi feito, na época, um estudo de onde o critério utilizado para se colocar passarelas. Quer dizer, existem milhões de coisas aí que não é que você vai privilegiar um município ou outro. Então, nós estamos trabalhando, né? Nós priorizamos essas duas obras importantes de Mariporã, que eu diria que, fora do nosso contrato, são poucas as obras que nós temos aí para realizar, né? Que não fazem parte do nosso contrato, e Mariporã tem as duas, talvez, maiores obras aí para a gente fazer agora, que tem para fazer, que são obras que fora do nosso contrato. Então, quando o vereador fala que a gente não dá importância para Mariporã, eu gostaria de frisar, que deixar claro que é o contrário, né? Se você conversar com os outros municípios, nenhum município nós vamos fazer viaduto ou vamos fazer a reformulação da entrada da cidade, dos 33 municípios que nós temos aí sobre nossa gestão. Então, assim, existem algumas coisas para a gente fazer e para a gente melhorar, existe, né? O mato está alto, a gente tem o nosso serviço de roçada, né, diariamente, frequentemente, durante todo o ano, trabalhando de segunda a segunda, em épocas de chuva. Aí o Fernando é o gestor do contrato, pode falar melhor do que eu, mas, claro, em épocas de chuva é um pouco mais difícil de se trabalhar, mas a gente está diariamente fazendo esse serviço. Tem épocas que cresce mais, então você está terminando 1 quilômetro de serviço, o quilômetro anterior já começou a crescer, né, isso faz parte, mas a gente insistentemente está fazendo a pintura das entradas da cidade, das rotatórias, a gente frequentemente reforça essa sinalização. A parte das defensas, a gente tem a defensa, mas acidentes acontecem a toda hora, então assim, acontece, a gente tem que trocar a defensa, né? Então vai ter algum momento que a defensa vai estar amassada, vai estar um pouco, mas isso é rotineiro também, a troca, né? Placas que estão danificadas, ou em quanto tempo que a gente faz isso, não? A última vez que você me falou foi o quê? 24 horas, 48 horas a troca das placas. Ou seja, nós estamos trabalhando, né? Nesse 1 ano e meio que a gente teve aqui, talvez visualmente você não viu nenhuma grande obra, realmente não teve, né? Realmente são poucas as que terão, aqui em Mariporã 2, mas nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo. Então, talvez pontualmente, se você apontar para a gente aí o que esteja faltando, aí eu acho que é uma reunião de trabalho que a gente pode ter para resolver os problemas pontuais. Precisa melhorar o asfalto em algum ponto, aí podemos ter uma reunião de trabalho, mas acho que no geral, gostaria que Mariporã entendesse que nós estamos fazendo sim na cidade. César, quando eu faço essa crítica, é uma crítica construtiva. Vocês, como funcionários da empresa, são as pessoas que estão elencadas aqui hoje. Se o Elvésio estivesse aqui, eu falaria para ele da mesma maneira. Então, o Elvésio, fazendo um adendo aí, o Elvésio não é mais o nosso diretor superintendente, né? Teve uma mudança, ele foi para o Rio de Janeiro. A gente está com um novo diretor superintendente que não pôde estar presente hoje, ele já tinha outro compromisso. Pediu desculpas, mas da próxima vez ele estará aqui. É o Luciano Lousani, o nosso novo diretor superintendente. Sim, nós não reclamamos da conduta de vocês para conosco em relação à atenção. Só que da maneira que as coisas vêm acontecendo, César, tem mais algumas outras fotos, Pedro, você passa aí, por favor. Acho que tem até a que o vereador Dori mencionou, no qual o ministro Antônio Carlos Rodrigues esteve aqui no nosso município em 2016. Essa também é uma questão que eles atravessam indiscriminadamente. Lá quem vem da região do Rio Acima, e aonde está esse carro prata, ele está se dirigindo a Atibaia. Né? É assim, principalmente em horários de pico, de manhã, à tarde, não se há um respeito algum com os motoristas. Tem aí, Pedro, imagens da reunião do ministro aqui em Mariporã? Bom, enquanto o Pedro vai passando, essa é uma das fotos, César. Essa reunião foi no ano de 2016, aqui em Mariporã.
Tá nessa foto o ex-prefeito, enfim, alguns moradores da região do Mato Dentro, uma região onde vocês conhecem hoje, tem aproximadamente 6.000 moradores nessa região, com comércios, enfim, escola municipal, estadual, e eles acabam sofrendo toda essa questão da alça de acesso. O que às vezes mais nos chateia aqui como representantes da população, César, é a gente ver que o tempo vai se passando e passa-se a impressão que a gente está ensacando fumaça, todos nós. O poder público, a empresa. E para quem sofre o problema diariamente, como são esses moradores, é uma coisa interminável. É a questão da passarela, que ele não consegue atravessar para o outro lado e atravessa pela pista, correndo o risco de perder o seu familiar, o pai de família, a mãe de família, o filho, enfim. E isso, confesso para você, que nos chateia demais. César, ver passar o tempo, eu entendo quando vocês falam, a gente só tem apenas a concessão. Mas quem dá a diretriz de todo esse caminho é o DENIT. Então, Não, DENIT não. A NTT. A NTT, perdão. A NTT que dá toda essa diretriz. Eu acho que é uma falta de respeito com o nosso município, com o nosso cidadão. O ministro vir aqui fazer afirmações de que a alça sairia. Está aí o anúncio feito por ele, à época. E até hoje a gente vê que não mudou nada. Nos passa uma sensação de impossibilidade muito grande. Sabe? A gente vê que o tempo vai passando. As praças estão instaladas aqui no município já há 10 anos. Não é isso? Sim. 10 anos, 2008. Acho que foi em 2000. Começou a operar em 2010. E que a gente tem essa necessidade, César, de melhorar essas questões, porque nós somos cobrados dia a dia. Infelizmente, os munícipes, eles não os conhecem. Se não cobrariam de vocês também. Poxa, porque você... Mas nós, vereadores, onde a gente entra, por que vocês não fazem isso? Por que vocês não cobram isso? Passa a impressão que nós somos omissos. Então, é premente esse tipo de coisa, César. Nós entendemos, vereador. Nós entendemos e nós também cobramos, né? É o que eu falei, o projeto do Mato Dentro foi protocolado na agência há 6 ou 7 meses atrás, né? E nós não só protocolamos e deixamos o projeto lá. Nós cobramos, nós informamos o prefeito para cobrar, informamos o secretário de obras, né? Porque assim, não adianta só nós cobrarmos, porque também a gente fica numa situação um pouco desconfortável, como não faz parte do nosso contrato, porque nós estamos cobrando toda hora, que interesse nós temos nesse por que Mariporã, né? Porque o ministro. Então, assim, a gente precisa do apoio dos senhores e do prefeito, né? O que nós fizemos, assim, eu gostaria de deixar claro aqui que nós fizemos o que nos foi o que nos foi pedido e até onde nós podemos ir, que é fazer o estudo, fazer o projeto, encaminhar para a agência, né? Agora, o prazo da agência, a aprovação da agência não depende da Arteres, né? Eu diria, e isso já foi dito, né, hoje e em algumas outras reuniões que nós tivemos com o Ayacida, que a gente precisa do apoio dos senhores aí, vereadores, e do prefeito para que a agência autorize a gente a fazer. A agência autorizando a gente a dar andamento, nós vamos dar andamento, né? Nós precisamos disso. Agora, só para eu complementar aqui, falando que para a gente também é interessante fazer a obra. Não é... E assim, a gente não protocola um projeto lá e fala, ó, lavei minhas mãos e a minha parte eu fiz, não. A gente continua cobrando, continua em cima, mas esbarra nisso que o César falou também. Chega um ponto de cobrança que ela fala assim, opa, mas calma aí, que interesse que é esse que você tem aí? Né? Então, é importante a participação de todo mundo lá também. Vereador Ricardo, por favor, presidente, dentro do assunto, eu desconheço, desculpa eu não ter o conhecimento de qual é a alternativa que está sendo dada para esse trevo, no sentido, vocês se fizeram a referência no sentido, por causa da ponte de Atibaia para cá, para Mariporã. Eu estou no outro sentido, que é onde o Ricardo mostrou o perigo que os veículos cruzam na frente, não tem uma sinalização adequada. Eu não sei de quem que é a responsabilidade dessa sinalização. Mas qual é a ideia de alteração que vocês apresentaram para a agência? Ou vocês não senão depois não, a gente... eu acho que
é melhor a gente mandar o projeto, né, para vocês darem uma, porque é bem o projeto ele é complexo. Acho que se eu falar aqui vai ficar meio confuso, porque são várias alças que vão modificar, né? Tanto de quem está vindo de São Paulo como quem está vindo de Atibaia. Tem interferência de construção de vias de acesso, sim, etc. na verdade essa é a ideia, né? A ideia é que são criações de alças para que nem todo mundo utilize a rotatória. Tem a necessidade de passar Entendeu? pela rotatória. Essa é a ideia. Se vocês puderem nos passar, ficaria muito agradecido. É como o projeto ele ainda não está definido, nós podemos mandar a última versão que ele está sendo analisado. Mas e ainda está na condicionante da aprovação da agência. Aí depois tem que buscar o financiamento para. Não, isso é o mais importante é a agência aprovar isso daí. César, minha última pergunta, eu vou procurar ser breve. O Chinão está me cutucando aqui já, né, Chinão? César, no telão, você falou até da sugestão dos moradores, caso tivesse uma sugestão da possibilidade de lhes passar. Esse foi um projeto desenvolvido pelo seu Denis Marques. O seu Denis é engenheiro e morador da região lá do Mato Dentro, que, se você entender pertinente, a gente pode estar entregando uma cópia disso para você, César. E se você entender que isso vai auxiliar de alguma maneira, de repente seja uma possibilidade, quem sabe numa outra ocasião a gente possa estar conversando a respeito, referente à entrada do Mato Dentro e, de repente, uma possível solução para o local em questão. É o que eu falei, vereador. Nós estamos à disposição para receber. Eu só gostaria de receber o projeto, né? Mas mas que essa sugestão fosse pelo menos analisada dentro das normas viárias, né? Para assim, é possível porque nós já analisamos aqui dentro das normas viárias, ela atende, para que a gente possa pelo menos dar andamento. Tá bom? Só, seu Denis, acha que é possível a gente de repente encaminhar para eles e para poder ter uma resposta nesse sentido? Obrigado, César. Obrigado, Fernando. Bom, só para deixar aqui, enquanto a gente está aqui conversando, já entrei em contato com o nosso ministro, ex-ministro, mas sempre ministro, Gilberto Kassab, para que ele pudesse nos auxiliar junto à NTT. Então, já está providenciando essa reunião lá na NTT, para que a gente possa ter enfim, seguir esse caminho e cobrar diretamente na fonte. É onde realmente, pelo que a gente está entendendo aqui, é onde está precisando que seja liberado, lá na fonte. Então a gente já fez o contato aqui com ele e já está agendando. Isso, legal. Mais, vereador Chinão? Vereador Marcinho, presidente da comissão, no qual cumprimento todos os vereadores. Fernando, César Sintra, boa tarde. Desde já agradeço aí mais uma vez a disposição desta casa. Eu tenho buscado alguns caminhos, não só quartéis, como todas as empresas mistas e públicas, de soluções e também de argumentos, para que a gente possa, como o vereador Ricardo disse, dar resposta à população, como somos cobrados por isso. Estivemos agora de manhã com a Sabesp, uma outra grande empresa aqui no município, que uns enxergam como problema, outros enxergam como uma parceira. Eu prefiro enxergar como parceiro, né? Dificuldades nós sempre tivemos. Na verdade, nós estamos numa transição. Eu vejo o vereador Dori empenhado, o vereador Sorriso cobrando insistentemente, outros vereadores também, mas vejo eles muito veemente e me sinto na obrigação de estar ao lado deles nessa luta, mas, ao mesmo tempo, por outro lado, eu busco as viabilidades, né? As condições. Senão não adianta eu ficar dando murro em ponta de faca, porque eu sei que não vai acontecer. O César tem sido, para mim, principalmente, enquanto parlamentar, um grande parceiro. Eu agradeço pelos atendimentos, pelos rápidos atendimentos, na medida do possível. Vou citar dois. A placa que foi colocada errada na entrada do Pinheiral, que veio na mídia e de imediato foi trocada. Eu não acreditei com a velocidade que isso foi feito. E o atendimento que tiveram comigo em relação aos bairros do Pinheiral, Fernão Dias, Rua São Paulo, são muitos alagamentos, muito tempo alagando, e muito rápido saíram um pouco da técnica e me ouviram.
né? Nós tivemos lá com a Sabesp, tivemos com os técnicos, funcionários de vocês e terceirizados, e eles já enxergaram um grande problema, e eles souberam me ouvir, permitindo que eu entrasse numa tubulação e falasse para eles: não necessita de uma grande obra, necessita de uma manutenção. Me permita abrir um buraco aqui dentro dessa galeria, e a gente vai tirar essa parte que tá sufocada. Porque de um tubo de 3 polegadas saía um buraco de 50 centímetros. Aliás, um tubo de 1,5 metro saía um buraco de 50 centímetros. Então, estava sufocado, realmente. Foi uma galeria de 4 metros de diâmetro. Então, não era incoerente. O bairro estava sufocado e tinha muito espaço para a água ir embora. Me ouviram, né? Eu não sou técnico, mas me ouviram naquele momento que nós estivemos em loco e tiraram toda a possibilidade de uma grande obra, de um grande transtorno naquela região. Resolvido. Então, no qual eu devo ser grato, sim, né? Problema temos. E todas as vezes que eu sentei para cobrar, e tudo isso que a gente faz aqui na sessão para cobrar, para ser até mais firme com Artéries, eu fui com o César, chato, por sinal, muito chato com o César, mas ao mesmo tempo eu procurei, assim como nós fizemos hoje com a Sabesp, as atribuições de cada um, as limitações, onde a Artéries está limitada, onde a empresa, até onde a empresa pública comanda eles, e os contratos que regem essas determinações. A minha pergunta, ela vai no sentido, César e Fernando, não sei quem vocês podem fazer. Nós temos aqui algumas vias que foram planejadas no passado com a duplicação e, consequentemente, com o pedágio. Algumas vias paralelas, das quais nós temos, o vereador S foi feliz até com essa cobrança no posto, visto que nós estamos crucificando a Artéries, mas porque aqui tá bem claro, existe uma via, existe uma marginal ali no posto. Agora, nós temos que pensar, quem que é melhor para nós? A população ou o posto? O posto é bom para nós? Nós estamos crucificando Artéries. A gente quer que o pedaço de vocês se exploda. Mas, a gente não pode criar uma marginal porque vai atrapalhar o posto ali. Eu estou dando um exemplo, porque a gente enxerga só mira na Artéries. Esquece muitos outros obstáculos que, às vezes, estão inviabilizando uma benfeitoria para a população. Essa marginal, por exemplo, uma das respostas que eu tive, vereador S, do César, é que ali realmente é um saco. Para nós é um pé no saco, porque os moradores ficam cobrando a gente. Eles nunca vão entender que ali é um final de rua. Para eles é uma rua. Existe uma manutenção que deve ser feita, mas também não existe a rua, porque é uma área de concessão. Então, área de concessão, né, a gente costuma sempre dizer, contrato, decisão judicial, essas coisas não se discute muito. Tem que cumprir e buscar essa liberdade de diálogo, e do qual, em todas as reuniões que tivemos aqui com Artéries e outras, acho que essa tem sido, até peço desculpa pelo atraso, que a gente estava num outro encontro, mas essa tem sido, acho que, a mais produtiva, porque foi aberta isso aí, essa possibilidade. Existe um contrato, existem as normas, mas nós podemos ouvi-los diante da necessidade que a cidade coloca, e vamos fazer um estudo. Isso é importante para nós. Não é só dizer, existe um contrato federal, que eu entendo, são 32 cidades, se não me engano, 33 cidades que essa concessão margeia, e por que só aqui vai ser beneficiada e as outras não? Então, mas eu acho que o ouvido, né, de vocês é muito importante para nós. A possibilidade. Né? Eu já briguei por alguns pontos de ônibus, já até desisti de alguns deles, porque quando eu soube que um ponto de ônibus custa mais de 100 mil reais, eu falava, como 100 mil reais? Eu faço ponto de ônibus ali, busco parceiros e faço, boto quatro estacas ali e três folhas de telha, só para... Não, mas não é isso. Não é isso. Legalmente, quando a gente fala, a gente está partindo hoje, nós estamos participando, vamos ficar de pé, que eu sou muito alto. Quando eu falo que a gente está participando no momento, eu miro muito no Dória, porque nós somos vereadores novos, Ricardo, enfim, mas é que a gente está buscando muito mais a técnica do que simplesmente a política, né?
E nós estamos num momento de transição política, nós estamos saindo daquela fase política de ações extraoficiais, que todos os pontos aqui, a maioria dos pontos, eu soube pela Arteris, que a maioria não é oficial. Eram pontos políticos. Cada um que podia um ponto era instalado um ponto. Ah, não, eu quero um ponto aqui porque é mais fácil para mim. Mas não era feito um estudo, não era feita uma análise de que aquele ponto atendia um bairro todo, atendia uma pessoa, 2 pessoas que pediam, beleza. Então é um ponto político. E hoje está partindo para um fator que nós brigamos aqui lá no passado, o vereador Gusto brigou, o vereador Sorriso, pela saída de Terra Preta, aquela saída que foi fechada. A saída existia, era uma saída extraoficial. A partir do momento que fechou, ela fechou oficial. E para abrir tem que abrir oficial agora daqui para frente. E para abrir oficial, aí tem que fazer novamente o estudo. Então, a maioria dos pontos de ônibus foram feitos no passado sem estudo. A maioria das entradas e saídas foram feitas sem estudos, porque já existiam essas entradas. Então, muitas delas eles respeitaram no momento da transição da concessão. E a gente, hoje, às vezes mira em uma determinada coisa. Eu quero fazer dessa forma, mas acha que vai continuar no extraoficial como no passado. Aí vira oficial, fica caro. Então, essas são as minhas colocações em relação à minha relação que eu tenho tido com a Arteris. E posso dizer com propriedade, tenho sido feliz com isso. Vai pôr tempo aí, eu vou parar de falar. Hein? Eu tenho tido uma felicidade, porque não tenho um sim para tudo. Mas eu tenho tido uma atenção, tenho tido respostas, porque é essas que a gente precisa para dar à população. Nem sempre é um sim, infelizmente. Porque todo sim custa. Alguém tem que pagar por isso. E todas as vezes que tem que pagar é a sociedade, é a população. Né? A prefeitura não fabrica dinheiro, o governo estadual e federal não fabrica dinheiro, sai do nosso bolso. Então, é fácil para mim, né, repassar para vocês, eu quero que faça isso. De acordo com a viabilidade e a possibilidade financeira de todos. Mas voltando ao meu questionamento, essas vias paralelas, a gente não consegue melhorar a parceria de manutenção, pelo menos isso. Aqui, nós temos aqui na encosta, a área que o vereador Nil atua bastante, a gente também tem sido bastante cobrado. Na área da encosta, Margiana Fernão Dias, pista norte, né? Vindo de lá para cá. Pista norte. Do São Paulo BH, pista norte. Aqui, então, descendo do novo empreendimento da Grau para baixo, nós temos algumas marginais ali, que é um bairro que ele vem margiando, do Parque Suíço até o Oásis Paulista. Nós temos algumas vias que servem de paralelas, servem de alternativas. Essas são exemplos que eu estou citando, como tem outras, de vocês poderem dar um suporte para nós nessa questão de manutenção de vias marginais. Já que a gente tem, porque assim, seria cidade? Seria. Mas a gente tem algumas vias, por exemplo, que passam, que é a concessão da Arteris. Está na área de concessão. Então, estreitar um pouco mais essa parceria e dar uma resposta mais positiva para a nossa população, nessa questão de, já que não trafega na Fernão Dias, né, nós podemos estar tendo um pouquinho mais de atenção da Arteris nesses trechos que possa receber essa manutenção. Tá ok? Fica constado, e se puder responder algo sobre isso, ou se não, deixar anotado para que a gente possa receber essa resposta futura. Eu ia falar da NTT, mas o Marcinho já se antecipou e também me coloca à disposição. Já estou com a passagem comprada para Brasília, é só falar. Tá bom? Então, agradeço mais uma vez. Valeu. Por toda a atenção que tem nos dado, por todos os sim. E o não também. O não me dá condição de argumentar o porquê que não está sendo feito. Tá bom? Obrigado aí. Valeu, Chirão. A gente vai... Vamos conversar sobre essas vias marginais aí, porque é o que eu falei, as vias marginais que não estiverem regularizadas, a gente tem que ver como que faz para regularizar, mas tem que estudar caso a caso. Vamos conversar. E agradeço aí pelos elogios aí, Arteris, e a gente está à disposição. É isso aí. Legal, obrigado. Vereador Pastor Cícero. Boa tarde a todos. Não sei se é o César ou o Fernando, quando nós pegamos a Fernão Dias, de São Paulo, destino ao sul, que é Minas, quando nós passamos o pedágio
Vocês já perceberam que quando a gente passa o pedágio, ao passar o pedágio, há dificuldade para que a gente, principalmente de noite ou quando está chovendo, a entrada da cidade de Mairiporã? A dificuldade que nós temos ali, nós passamos o pedágio, mesmo de São Paulo para Minas. Quando nós vamos entrar para Mairiporã, quando está chovendo, você não enxerga nada. Já é difícil. E quando está chovendo, não enxerga nada. Há alguma possibilidade da parte de vocês, da empresa Artéres, né, tomar alguma providência para que facilite para os usuários enxergar melhor, ver melhor a entrada da cidade? Bom, até esclarecendo uma situação. Na chuva, a sinalização, a pintura, ela realmente fica distorcida. Por quê? Porque são pequenas bolinhas de vidro que faz dar o brilho, que a gente chama de retrorefletância. E ele é óptico, né? É a luz que bate e reverbera. Quando a água ela dispersa isso daí, então tecnicamente ela inviabiliza. O que conduziria o usuário é o olho de gato, que a gente chama de taxa refletiva. Então, o que eu me proponho aqui? Eu vou dar uma olhada lá, a gente reforça a sinalização, vê outros elementos, vê algo que possa melhorar e chamar mais a atenção do usuário, melhorar essa cadência aí de taxas, enfim. Eu vou dar uma olhada. Placa de sinalização, né? Exatamente. Vamos ver o que pode ser feito ali. Talvez dê uma estudada na sinalização vertical antes do pedágio. A gente vai dar uma analisada. Pode deixar que eu olho isso. Ótimo. A gente continuando destino em Minas, antes de chegar em Terra Preta ali, do lado esquerdo onde nós estamos falando sobre o viaduto, né? Mas tanto do lado direito da Fernão Dias como do lado esquerdo, a ida e vinda. Nós tivemos recebido pedido de um ponto de ônibus, que ali é o Vale da Truta que fala, né? E o povo sai para pegar ônibus e não tem condições ali. Há possibilidade? Então, vereador, como eu disse anteriormente, nós não somos responsáveis pelos pontos de ônibus, né? Eu acho que aí a empresa detentora da concessão aí de ônibus ou o município tem que fazer um pedido junto à concessionária para que tenha esse ponto de ônibus. E aí tem que ser aí, como o Chinão falou, existe um projeto, né? Tem que ter uma área de escape, aceleração, desaceleração, para que a gente possa analisar e aprovar. Só complementando, quem está explorando o serviço de transporte urbano é a operadora de ônibus, né? Então, ela também deve responder e deve ser acionada para que possa buscar os meios para que ela atenda o usuário dela, a pessoa que lhe paga também a passagem, né? Então, a gente acredita que isso daí também está dentro do programa dela e logicamente, a gente na rodovia, ela apresentando um projeto que esteja adequado às normas técnicas, nada mais cabe a gente do que aprovar e se possível, melhorar, né? Mas é uma concessão deles. Continuando na rodovia, nós passamos ali a Cobrascal. Logo na frente tem a entrada do Jardim Gibeon, não é isso? Aquela seria a via paralela, né? Ali existe uma passarela, não existe? Nós recebemos muitas... Isso.
Então, eu recebi alguns pedidos do bairro que quando o carro entra ali para o Gibeon, eles não quebram a velocidade. Eles, do jeito que eles vêm, eles sobem. Queria ver se há, não sei se é com vocês, se há possibilidade, seja o quebra-mola, seja alguma coisa que venha, alguma sinalização que venha diminuir ali, porque a pessoa desce da passarela, quando passa a passarela, os carros... Vamos verificar a parte de sinalização horizontal e vertical. Eu acredito que deva ter alguma placa de velocidade. É o que a gente fala, né? As pessoas não respeitam placa, mas vamos verificar. A lombada, né? Só para a gente explicar a parte de lombada, no Mato Dentro a prefeitura solicitou que a gente colocasse umas lombadas, a gente colocou e tomamos uma multa da agência por ter feito isso daí sem encaminhar para a agência a aprovação. Então, hoje, é possível colocar lombada? Desde que, né, o vereador mande para a gente uma solicitação, um ofício, né, com o local correto, né, se possível com coordenadas, tudo. Aí a gente... Exatamente, manda para aprovação da agência. É possível. Ok, que ali, pelo que eu vi, não tem nenhuma sinalização, né? A gente vai analisar isso daí. Então, eu solicito que o vereador mande para a gente um ofício desse local, solicitando a sinalização horizontal e vertical e a lombada que nós vamos verificar. Ok, é só isso. Só. Obrigado, vereador. Vereador Nil. Boa tarde, presidente da comissão, vereador Marcinho, vereador Augusto, aos César e o Fernando, representantes da Arteris, e os senhores vereadores, e aos demais presentes aqui, os representantes ali do Mato Dentro. A gente tem aqui debatido muito essas questões, né, da Arteris, e eu acabo cobrando bastante através de requerimentos, acho que os senhores talvez tenham conhecimento de alguns assuntos aqui, vereador Ricardo, e outros já debateram em relação às obras de melhoria de acesso no bairro Mato Dentro, na entrada da cidade. Eu não vou me estender, porque eu acho que já foi discutido e eu acho que eu estou satisfeito com os esclarecimentos. Só uma observação em relação a essas obras. Eu estive em Brasília o ano passado, na agência reguladora, lá na NTT, né? E também... na oportunidade foi agendado através de um deputado, enfim, com o ministro, esse mesmo que veio aqui, que nos prometeu. Infelizmente ele não estava, acabou tendo um imprevisto, e eu falei com o chefe de gabinete. Enfim, então falei com o Ministério do Transporte e com a NTT. E eles informam que, no caso, no dia, eles informaram para a gente, isso numa conversa, numa reunião, que a responsabilidade seria do município e da Arteris, né? Não nessas duas obras. Essas duas estão contempladas, já existe o projeto, enfim, estão sinalizadas que serão feitas melhorias ali assim que a gente conseguir a liberação desse órgão competente. Mas nas outras melhorias, e como o vereador Écio colocou, e a gente debate muito em relação à população da encosta da Cantareira, a gente pode falar Parque Suíço, Hortolândia, Monchalé, enfim, os senhores não devem conhecer os bairros, mas as imediações vocês conhecem, ali nas proximidades do túnel Mata Fria. Então eu discuti a possibilidade, e fiquei até de discutir isso com vocês, né, ou aqui, ou indo lá na sede de vocês, para continuar o trabalho que o vereador Écio, na época, iniciou, de possibilidade ou de isenção daquela população que estão realmente presas, elas pagam 4, 5, 6 vezes por dia para comprar o pão na padaria, para ir na farmácia, enfim. Todos os seus afazeres, levar o filho na escola, trabalhar. Então, tem pessoas como profissionais da área da educação, que são impactados, e qualquer um outro trabalhador, pagam 4 vezes por dia, em média. Alguns. Então, eles explicaram para mim o seguinte, que, tecnicamente falando, é possível, isso, a NTT, que seria discutido com vocês, e a Secretaria de Obras do município, uma alternativa.
de isenção daquelas pessoas, considerando o impacto financeiro altíssimo. Não do indivíduo vir uma vez. Muitas vezes ele tem vários afazeres ao dia, ele tem que passar várias vezes. Então eu queria saber se isso é possível, através da placa, né, identificar a placa do cidadão que mora aqui, que é proprietário de uma área naquela região. Não todos que passam, que saem daquelas regiões, mas quem tem propriedade e comprovam atividade profissional, por exemplo, no município, que ele é obrigado a ir e vir todo dia. Essa é uma pergunta, se tem possibilidade da gente discutir esse caminho. A outra, acho que o vereador Écio explanou, porém, eu queria saber em relação à entrada do Monchalé. Né? Não no Monchalé, na Cancelata, subindo sentido túnel da Mata Fria, ali vocês fecharam porque está dentro da jurisdição de vocês, que é uma margem de 15 metros do eixo, né? Saindo para a lateral. Mas essas pessoas não têm outra alternativa viável. A alternativa é dar a volta lá no DIB, né, Mantiqueira, enfim, essa alternativa que vocês me responderam no questionamento que eu fiz. Acho inviável para a população. O que eles fazem hoje é cometendo os crimes, né, em relação à legislação de trânsito, eles continuam acessando ali na Cancelata. Cancelata é isso, na Cancelata, que agora é Sindilar, né? Então eles continuam acessando ali. Muitas vezes são punidos através de multas, que a Polícia Federal fica lá autuando, e dentro da obrigação deles tem que autuar mesmo. Se hoje está fechado, tem que ser autuado. Então eu queria entender qual a alternativa que vocês dão. Não sei se o Pedro pode nos ajudar aí, se já pode localizar até para os senhores terem uma noção desse questionamento. Não existe outro acesso, exceto ir lá no túnel, no DIB, que é a divisa com São Paulo. No mínimo lá deve dar uns 10, 12 quilômetros numa estrada mata, sem iluminação pública. As estradas a gente sabe que são precárias, né, porque a gente dá manutenção, no dia seguinte chove e fica extremamente difícil. Então essa é a segunda questão. Mas existe a entrada da cidade também, né? Qual é a entrada? Ele pode sair pela entrada principal de Mariporã. Para subir sentido Hortolândia e Parque Suíço? Não, quem está saindo... Hoje, sentido túnel, estou me referindo... Isso, mas hoje os veículos eles não podem sair para a rodovia, eles só podem entrar da rodovia, certo? Lá no Cancelata. Sim. Eles podem sair pela entrada principal de Mariporã. Então, mas se eles saírem ali pela Sindilar, né? A gente fala Cancelata, Sindilar. Se eles saírem, eles vão ter acesso, para não ser impactado financeiramente, 4, 5 vezes por dia, eles vão dar a volta 12 quilômetros numa estrada de terra. Essa é uma posição. Agora, se ali virar mão dupla, ninguém passa na praça de pedágio. Todo mundo vai aumentar o fluxo de Mariporã aí 50%. Sim, não, eu não estou me referindo... Todo mundo vai cortar por ali. Por que foi fechado? Só explicando nesse sentido aí, já explicou. Por que foi fechado isso daí? Quando da implantação da praça de pedágio, quando a gente foi implantar a praça de pedágio, que, mais uma vez, eu volto a dizer... a praça de pedágio foi implantada nesse local por fazer parte do edital do governo federal. Não fomos nós que decidimos aonde colocar as praças de pedágio, né? Isso já estava no edital do governo, sem poder, tanto que na ocasião a gente até discutiu sobre a possibilidade de talvez modificá-la de lugar e não teve, né? não teve jeito. Então a praça está lá por determinação do próprio governo federal, e aí, no estudo da praça, detectou algumas rotas de fuga. Por isso, a necessidade de modificar algumas mãos e criar a praça defasada do outro lado, né? E isso foi discutido juntamente com a prefeitura, tanto que o projeto da praça de pedágio aprovado constam todas essas modificações e assinado por todos os responsáveis na ocasião. Então, eu acho que isso daí é um assunto que a gente já discutiu, já resolveu. A gente, inclusive, aumentou a área de desaceleração da Cancelata para que os veículos não façam essa conversão, porque é uma conversão muito perigosa, né? Independente se ele vai tomar multa ou não, a gente entende que é muito perigoso fazer isso daí. Os veículos que entram ali entram a uma velocidade muito rápida. Então, a gente não...
A gente não quer ver nenhum acidente. Então a ideia é que ninguém faça essa conversão, né? E voltar a mão dupla ali, eu diria para você hoje que a possibilidade é 0%. Tá. Deixa eu só, vereador, vamos fazer a pergunta, até porque essa pergunta que você acabou de responder já tinha sido respondida. A pergunta para a gente poder acelerar, porque já são 3h10, nós estamos aqui desde da 1h30, já vai dar 2 horas de reunião. Então, eu queria só, até porque, se você, no caso, o senhor é o último a fazer a rodada, porque senão não dá para a gente... Sim. Não, presidente, com certeza. Vamos tentar só concluir aqui dentro do tempo que todos utilizaram, até para não ultrapassar muito. Então, essa questão, eu ouvi a sua posição, mas eu não entendo qual alternativa que a população tem. Mas eu acho que nós podemos, com calma depois, discutir, eu ia propor, né, é um caso mais específico, lógico, tem várias necessidades, se era possível a gente fazer um diálogo até com a parte técnica, tanto vocês como a Secretaria de Obras, para a gente tentar nesse sentido. A primeira, acho que você não respondeu, né? Vou até emendar aqui a terceira, que é uma coisa mais simples. Nós temos aqui, conhecido como Curva da Morte, né? Todo mundo fala, ó, Curva da Morte, sentido Mariporã, passou o túnel, bairro Monchalé, né? Vocês colocaram um redutor de velocidade ali há uns 2 anos, mais ou menos. E ali nós temos aquela curva que constantemente, não sei se o Pedro vai localizar, acredito que sim, é fatal. Choveu, neblina, acidentes com vítimas fatais, geralmente ali. Grandes acidentes graves e muitas pessoas já morreram ali, né? Então eu queria saber se vocês têm feito algum trabalho, uma coisa mais básica ali, não sei se sinalização, mas realmente a gente perde muitas vidas ali. Ficou conhecido como Curva da Morte, a população chama dessa forma. E a outra questão, uma outra questão mais simples também, que não gera tanto investimento, chegando no túnel da Mata Fria, você não tem sinalização, não sei se o Pedro também consegue, sentido São Paulo, não tem sinalização indicando o último retorno, que seria no bairro Hortolândia, né? Você pega o túnel da direita, vai sair no retorno, e aí você não tem sinalização. O que as pessoas fazem? Eles vão no túnel da esquerda, vão parar lá em Jaçanã, Vila Galvão, e fica inviável, né? Então, é uma colaboração nesse sentido. Eu acho que serve para que vocês possam estudar uma medida ali, né? Isso é um anseio antigo da população. Tá, então vamos lá. Eu vou falar uma, Fernando, vou falar a última para você. A placa de retorno ali, inclusive a gente já recebeu até o ofício de Mariporã, não tem a placa de retorno ali porque ali não é um retorno, né? Aquele acesso passando o túnel, existe a possibilidade de você voltar ali, mas ali não é um retorno oficial. Na cabine ali da Artéries ou não? Eu estou falando do lado direito após o túnel. Isso, indo para São Paulo. Ou antes... Indo para São Paulo. Isso, Então, ali não é um retorno oficial. Você até consegue voltar ali, passando, né, num lugar talvez não tão bacana ali e tal, mas não é um retorno oficial. Então, nós só podemos sinalizar retornos na rodovia, os retornos que são oficiais. Né? Então, quando existe a possibilidade de você... Oi? Qual que seria o último retorno? O último retorno só depois da Cesefredo. Né? Você não tem... Ou é na cidade de Mariporã ou só depois do Cesefredo. A gente não pode considerar, mesmo sabendo que ali você pode usar como retorno, porque ali não é um retorno oficial da concessionária. Posso comentar? Só dar uma... Não sei. Lá na entrada do Mato Dentro, né, Denis, foi colocada uma placa não dizendo retorno, dizendo, ó, bairro Mato Dentro. Não, isso tudo bem. O bairro, isso é possível? Talvez bairro, seja uma alternativa ao retorno, porque não é o retorno oficial. É porque a população que não conhece, que vem nos visitar, principalmente que acaba passando a praça, eles reclamam que eles vão parar lá na Vila Galvão, porque não tem sinalização, ou como retorno, ou último bairro da cidade, bairro Hortolândia, enfim. Não, a gente pode, inclusive, já houve uma solicitação... Já houve uma solicitação de algum dos vereadores solicitando o nome do bairro. A gente solicitou o nome do bairro. Encaminhei umas 5 já dessas para vocês. É porque ali, assim, é muito complicado, assim, esse local. Primeiro porque o acesso a esse bairro é irregular. Você pode ver que o acesso não tem desaceleração, não tem aceleração, é um acesso perigoso. Aí, se você coloca
a sinalização, a gente discutiu isso muito na concessionária, se você coloca a sinalização anterior ao túnel, porque você tem que colocar anterior ao túnel, quem está no túnel do meio, da esquerda, já fica meio difícil de ele pegar esse bairro. Né? Então, a gente tem que pensar bastante, por isso que às vezes as coisas elas são mais morosas, porque às vezes a gente pode resolver um problema e causar outro, né, que a gente nem estava pensando. Né, que é o da segurança do usuário, porque daí o cara está lá, o bairro vira. Então, assim, existem os estudos, o retorno a gente não pode colocar, talvez o bairro a gente tem que analisar, podendo colocar. Né, a gente é um acesso precário, sem aceleração e sem desaceleração, entrada a 90 graus, logo depois do túnel. Né, a gente já teve casos de usuários que foram assaltados ali e mandaram a reclamação para a ouvidoria, né, dizendo: eu peguei o retorno, que não é um retorno, e foi assaltada lá e vocês não fizeram o socorro. Daí, mas ali não faz nem parte da rodovia, não é um retorno. Então existem todos esses fatores. E a última dúvida, passarela em frente ao Grau. Ali nós atenderíamos Parque Suíço, Monchalé, toda uma mancha. A gente tem feito essa solicitação, inclusive na época que eu estive lá na NTT, eles explicaram que seria a autonomia de vocês, apesar que não contemplou no projeto na época. Queria saber se é possível a gente pegar essa Mas a bandeira passarela aí. Na frente do Grau ou na frente não na frente, o Grau novo aqui no no túnel, novo Grau, que vai inaugurar, né? Uhum. Em breve será inaugurado. Uhum. Eu me refiro a atender a população do Monchalé, Parque Suíço e toda aquela região que não existe uma passarela nas proximidades. E o índice de atropelamento, eu não tenho estatística de boletim de ocorrência, porém várias pessoas já vieram a falecer ali, então eu queria entender se é possível. Nós tínhamos como obrigação construir 51 passarelas, né, ao longo desses anos aí. Nós construímos essas 51, seu Fernando, acho que fora essas 51 teve 2 a mais, ou seja, nós construímos 53 passarelas, né, 2 a mais do nosso contrato, todas elas através de um estudo, de um critério feito pela NTT, aí se a gente concorda ou não, aí é discutido, né? Mas critério de vítimas fatais, quando você... Então, é possível. Aí você me pergunta, podemos não faz parte do nosso contrato, porém, né? Não estou dizendo que a gente não vai fazer, né? Se você nos fizer a solicitação, nos demonstrar que realmente é um local onde tem muitos acidentes, já teve vítimas fatais, se tiver a comprovação disso, nós vamos encaminhar para a NTT. Se a NTT nos autorizar, nós vamos fazer. O que a gente precisa é de dados, porque assim, muitas vezes a gente recebe, eu quero uma passarela, mas quantas pessoas passam? Passam uns 30 pessoas, 20 pessoas por dia. Já morreu alguém lá? Não, nunca morreu. Então, assim, é um critério que vai ser estudado, né? E para ser autorizado, tem que ter justificativa plausível para que a gente possa fazer. Mas a gente está à disposição para receber os ofícios aí e responder. Obrigado. Eu acho que falta. Ele vai responder aquela que eu falei sobre a possibilidade de isenção, enfim, como existe em alguns lugares. Fernando vai responder. Eu acho que essa seria a última, aí eu me dou por satisfeito aqui. Não, ele ficou de responder. Se a gente pode isentar algum munícipe, né? Não, é como eu falei anteriormente. Né? Acho que a gente tem que levantar a situação, estudar o caso e numa reunião menorizada, né? Ali, a gente buscar alternativas em conjunto, né? Ver o que pode ser feito. Realmente a gente não tem autonomia aqui, porque para falar, pode acontecer ou não pode acontecer. Tem situações, tem situações que já ocorreram, enfim, tem que levantar o caso, estudar. Eu acho que, como eu falei um pouquinho antes, tendo boa vontade das partes em querer resolver, eu acho difícil que a gente não chegue no meio termo aí, em algo que satisfaça, né, os anseios. Tá. Obrigado. Obrigado. Só para concluir, agradeço aí as explanações e quero me colocar à disposição para a gente discutir isso específico, porque é uma questão muito técnica, né? Uhum. Até colocada pela ANTT, quando eu estive em Brasília, eles explicaram que é moroso, porém, eles têm essa informação que já ocorreu em outros municípios e teria que ser feita essa parceria, começar a discussão técnica entre artérias,
Prefeitura, através da Secretaria de Obras e outras secretarias que impactam nessa questão. Então, eu gostaria de deixar em aberto para a gente poder discutir esse assunto daquela região. Tá bom. Obrigado. Só complementando, toda a questão que envolve arrecadação, imposto, vocês sabem muito bem, toda isenção de IPTU, isenção de PVA, todas as isenções, de uma forma geral, são assuntos delicados e que necessitam de um empenho muito grande das partes para que consiga realmente fazer justiça, né? Porque geralmente tem muitos entes envolvidos em muitas situações. Em relação à sinalização, quando vocês puxaram até a foto ali agora, você vê que a barreira tá toda pintada. Então já é uma ação que a gente tem procurado melhorar a segurança da rodovia. E temos feito isso. Esse ano de 2018 foi o ano recorde no número de acidentes fatais, de menor número de acidentes fatais na rodovia Fernão Dias. A gente fechou com 99 mortos. Não é para comemorar, né? Porque morreram 99 pessoas. Mas quando a gente assumiu, morriam mais de 250 pessoas por ano na rodovia Fernão Dias. Então, a gente passar de 250 hoje para 99, eu entendo que seja o reflexo e um dos motivos que viabilizam uma concessão de rodovia, né? Então, nós estamos aí atentos nisso, porque é uma das premissas nossas de existência aí, a diminuição de acidentes. Exatamente. Bom, então, obrigado aí pelas explanações e parabéns ao vereador Marcinho pela ideia, né, e o ato de convidá-los aqui para que nós tivéssemos essas possibilidades de uma discussão mais direta. Obrigado, vereador. Bom, eu vou fazer alguns questionamentos mesmo, que são poucos, mas e depois eu quero fazer um desfecho em relação a isso. Ali no bairro Fernão Dias, só para vocês conhecerem, em frente à praça de pedágio, tá vendo ali a praça de pedágio e naquela praça em frente ali, ó. Na entrada do bairro Fernão Dias, eu fiz um pedido junto com o vereador Chinão, há alguns dias atrás, uma indicação solicitando a parceria junto com a Arteres para a gente fazer alguma melhoria nessa praça. Nós temos uma lei municipal que adote uma praça. Qualquer empresa, qualquer pessoa pode adotar uma praça para tomar conta, para cuidar, enfim. A minha ideia era melhorar isso urbanisticamente, até colocar, de repente, um gradil aí, para que as pessoas não tenham o acesso à pista, né? A pergunta é, há alguma possibilidade da Arteres, enfim, fazer parceria com a prefeitura, de repente a prefeitura desenvolver o projeto e a Arteres colocar os equipamentos públicos, bancos, mesas, enfim, brinquedos, se for o caso, e até mesmo fechamento, para que as pessoas não atravessem ali? Adote uma praça. Eu acho que a gente pode estudar. Tem que ver qual que é a ideia de vocês e a gente pode estudar. Alguma coisa a gente pode fazer, sim. Né? Vocês já mandaram um ofício desse? Já fiz indicação já. Até com eu não me recordo de ter recebido esse ofício. Marcinho, só lembrando que essa praça hoje é utilizada por usuários de drogas, bebidas, não é utilizada pela população, embora seja numa área central. Então a ideia do Marcinho e a ideia é justamente essa, porque como é uma área central, é a única praça que tem no bairro Fernão Dias, é essa praça. Tá? Naquele bairro de cima ali é o bairro Fernão Dias. E o bairro, nós estamos bem, enfim, aquela via marginal que o vereador S falou, e ali é a praça. Então, o que seria a ideia? Seria colocar um fechamento do lado de lá da pista, né, com um gradil, como se fosse um parque, e ali no centro, onde já existe as coisas da praça ali, fazer um equipamento público, lixeiras, bancos. Eu acho que é o início de uma conversa. A gente precisa, assim, primeiro avaliar o que vocês querem fazer e o que seria de nossa responsabilidade e o quanto custaria isso. O que acontece hoje? Só para falar, a responsabilidade a gente sabe que vocês não têm, tem em relação a isso, mas de repente eu fico um pouco, não vou falar inseguro, mas de responder qualquer coisa a esse respeito hoje, porque a gente está passando um momento aqui de troca de diretores. Então, nós trocamos o CEO nosso, né, que é o diretor-presidente do grupo todo,
começou uma nova gestão agora dia 1º de fevereiro e houve um rodízio dos diretores locais das concessionárias. Tanto é que o Elvésio Tan não está mais conosco aqui, foi para o Rio de Janeiro e veio um outro diretor para cá. Então, creio que a política da empresa continue sendo a mesma, de poder ajudar no que for preciso, mas hoje a gente tem que submeter a eles lá para avaliação. Eu acho que... Bom, eu vou me comprometer, me comprometer em fazer, em elaborar esse projeto junto com a prefeitura, para que a gente tenha esse projeto, né, do que queremos, e aí encaminhamos novamente. Okay. A outra é o seguinte, uma melhoria, Atibaia, Mariporã, Bairro do Portão, passou o Bairro do Portão subindo, tem o posto Horizonte ali, um posto meio que desativado. Então. Ali tem uma via paralela, entre o posto e a rodovia tem uma via paralela ali, que dá acesso àqueles bairros, Jardim Presidente, Ter Casa, enfim. Só que está bem deteriorado. Inclusive, eu fiz até já tinha feito uma moção, como foi assinada ontem, ainda não chegou na mão de vocês, mas, enfim. A ideia era se existe a possibilidade de fazer ali um recapeamento, a melhoria daquele acesso. É um trecho muito pequeno. Então, você vai mandar um ofício para a gente já encaminhou um ofício para a prefeitura, porque, assim, como eu disse, nosso contrato de concessão é transparente, né, público, todo mundo conhece. Nós temos hoje a responsabilidade de administração da via, mas a regularização dos acessos na rodovia são a cargo dos particulares ou do município. Então, todos esses acessos irregulares aí de todos os municípios, nós estamos notificando todas as prefeituras. A responsabilidade de regularização é da prefeitura, né? E a NTT está nos cobrando ações nesse sentido. Então, não só esse acesso, como outros acessos aí no município de Mariporã, a gente mandou para a prefeitura uma lista, né, uma listagem, para que a prefeitura se manifeste. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, né, mesmo sendo um pequeno espaço aí que você falou, é uma obra, né, que tem que ser feita de aceleração e desaceleração, mas, como a gente já falou anteriormente, né, o que era de responsabilidade nossa, né, até o acesso ali que vocês mostraram há pouco, ali da curva perigosa depois do túnel, esqueci o nome do Monchalé, esse acesso nós fizemos na regularização das obrigações contratuais que nós tínhamos de regularizar alguns acessos. Esse Monchalé fazia parte da lista, mas muitos não faziam, que é o caso desse daí do posto Novo Horizonte aí. Então, a prefeitura terá que apresentar alguma coisa para a gente. Bom, então, eram os dois que eu tinha feito aqui, que faria o pedido, foi feito aqui o pedido. E aí, até para fechar aqui, então, é o seguinte, eu gostaria que fosse enviado o que foi pedido aqui pelos vereadores, os projetos, né? Se pudesse ser tanto em PDF, como também, não sei se vocês fazem em DWG, né? Poder apresentar também DWG, para a gente também é bom que a gente consegue fazer algumas, enfim, pontuar algumas coisas lá no DWG. Bom, então era isso, os encaminhamentos, né? Ficou claro aqui, eu acho, nessa reunião hoje, de que a empresa Arteris cumpriu o seu contrato, está cumprindo o seu contrato à risca, tanto na questão de passarelas, de acessos, enfim. Então, o que estava acordado, o que estava dentro de uma licitação, uma concorrência pública, está sendo cumprido. Qualquer outra coisa que né, que o município queira, nós temos que fazer o projeto e brigar, estou falando da maneira melhor possível, mas junto à NTT, que é a agência reguladora, e quem autoriza ou não tal construção ou tal empreendimento, e também quem autoriza também até mesmo a questão orçamentária. Então, aqui, todos os vereadores têm suas representatividades junto com seus parlamentares federais, e não custa nada cada um de nós aí entrarmos em contato com os nossos representantes, né? Eu tenho certeza que cada vereador aqui votou no seu deputado, e o deputado estando eleito ou não, seu partido estando lá ou não, de alguma forma ajudar o nosso município, junto à agência maior, que é a NTT. A Arteris pelo que eu pude entender aqui, é uma como diz, uma inquilina, né? Então ela só pode fazer a melhoria se tiver autorização do proprietário. Então,
Então a gente fica esse apelo para que todos os vereadores consigam também, de alguma forma, trazer aí, como o vereador Nil falou, das passarelas, de acessos, que nós consigamos ir até a NTT e conseguir essa liberação, essas autorizações. Presidente, okay? Uma questão de ordem nesse sentido, não sei se seria possível, se a gente pudesse convidar um representante da NTT para vir aqui. Não sei se seria possível. Não tem dificuldade. Da minha parte, enquanto presidente da comissão, não vejo dificuldade em relação a isso. Né? Acho que posso até depois fazer o encaminhamento para a NTT, mas aí não precisa nem artérias. A gente faz uma direto com a NTT. Difícil deles vir, mas vamos lá, vamos fazer, não custa nada. Tá perfeito. Né? Eu acho mais fácil a gente deslocar até lá. A passagem aérea a Câmara paga. Não tem dificuldade nenhuma. Isso aí o presidente está aí, o dinheiro para isso, a Câmara é disponível para que. Não é verdade. É uma ferramenta que os vereadores têm de buscar recurso. É o que eu falo, não adianta a gente ficar aqui só sentado reclamando da vida. Nós temos que sair do nosso zona de conforto e buscar o recurso. Né? Porque é muito fácil eu chegar aqui e ficar só criticando a Artérias ou qualquer outra empresa se eu não for buscar o recurso, se eu não for buscar os conhecimentos. Bom, mas é isso, eu não vou nem mostrar mais aquilo porque não precisa. Vereadores, obrigado pela presença de todos, obrigado por tudo, obrigado César e Fernando por nos atender, estar aqui 2 horas conosco. Obrigado por esclarecer muitas dúvidas de todos nós aqui e coloco aqui a casa sempre à disposição de vocês, no que vocês precisarem também de nós. E com certeza nós vamos precisar bastante de vocês. Tá ok? Obrigado, senhores vereadores. Obrigado também à população do Mato Dentro que está aqui. Nós vamos continuar a luta para tentar trazer o quanto antes, mas vocês viram que não depende da Artérias. Depende da agência reguladora, a NTT. E nós vamos buscar acelerar esse processo. Obrigado a todos. Obrigado.